Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, no episódio de hoje nós vamos começar a última etapa dos nossos episódios de reflexão sobre os frutos do Espírito Santo. Bom, para a gente começar hoje, Hoje nós vamos falar sobre o primeiro fruto do Espírito Santo com relação a respeito, ao mundo, modo como lidamos com nossos próprios impulsos e com o mundo ao redor. Nós vamos então, para a gente começar, nós vamos rezar a oração do Espírito Santo. E eu queria convidar vocês a rezarem 2 orações comigo nesse início. É o Vinde Espírito Santo e o Vini Creator Spiritus. Bom, eu não vou puxar a oração em latim porque eu não tenho influência nenhuma em latim. Mas, vamos lá. Se você puder, para um pouquinho aquilo que você está fazendo agora. Fecha teus olhos. Faça o sinal da cruz, se você puder, é claro. Se você estiver no carro, não recomendo você fazer isso. Mas, vamos rezar um pouco nesse momento. Pedir para que o Espírito Santo possa nos conduzir neste momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vem Espírito Criador, vem Creator Spiritus. Se você puder, repita comigo. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois o chamado, o intercessor, de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, como eu tinha falado, hoje a gente vai começar o terceiro e último grupo dos frutos do Espírito Santo. E esses últimos frutos, eles estão nesse terceiro grupo porque, segundo Santo Tomás de Aquino, eles dizem respeito ao modo como lidamos com nossos próprios impulsos e com o mundo ao redor. E eles estão inclusos a modéstia, a continência e a castidade. A modéstia é o que nós vamos falar hoje. E a modéstia, ela é a regulação dos prazeres no que se refere às coisas exteriores. Ela regula o modo como falamos, nos vestimos, andamos e até nos comportamos diante da autoridade. Esse fruto,
ele protege a pessoa contra a falta ou excesso nos exteriores. Por exemplo, excesso na maquiagem, nas joias, de roupa que não são adequadas para o estado de vida, ou falta de vestido. Protege contra a loquacidade, que é o hábito de falar muito. Eu peço perdão pela minha pronúncia. E aí inclui, né, a vulgaridade, linguagem indevida e desrespeito aos superiores são ofensas à modéstia. Só para lembrar que uma das formas, né, que foi entendida ao longo da história da igreja pelos nossos teólogos, né, e por aí vai, os santos padres, é que uma das formas da gente enxergar também um fruto ou uma virtude, por assim dizer também, é também por aquilo que ele é contrário, entendeu? Aquilo que ele é contrário. Então aqui a gente pode pensar, se a vulgaridade, a linguagem indevida, o desrespeito, eles são contrários são potências negativas, né? Eles são contrários à modéstia nesse sentido, tá bom? Tá dando para entender mais ou menos. Mas aí vamos continuar. Modéstia e caridade. A modéstia é o pudor que acompanha todo cristão consciente de que nele habita Deus. Ela consiste no respeitar a nós mesmos como templos do Espírito Santo. E aqui a gente inclui respeito ao nosso próprio corpo e a discreta preservação de exibicionismos, vulgaridades, reduncionismos a uma simples mercadoria consumível. Isso aqui é um ponto até delicado, pesado. E vamos lá. Primeiro ponto. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a seguir os mandamentos, ninguém é obrigado a amar a Deus, ninguém é obrigado a nada. Nada. Tudo é escolha. Mas, se você toma a decisão por amar a Cristo, por amar a Deus em primeiro lugar, incluindo em Deus a Santíssima Trindade toda, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se você toma essa decisão por amor a Deus, por amor ao Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, e você é um templo do Espírito Santo, você vai se cuidar. E continuando, por amor a si mesmo, você vai se respeitar e entender que você não é objeto de ninguém. Você não é coisa de nenhuma pessoa. Vamos lá. Quando uma pessoa, ela entrega o seu corpo como mercadoria, seja para receber dinheiro ou algum outro benefício em troca, ela está rebaixando o seu corpo como coisa, esquecendo que Deus deu a ela uma vida e ela tem dignidade. A dignidade de ser uma pessoa única, de ser humano, de ser uma pessoa que precisa ser respeitada. Quando eu me submeto a uma outra pessoa, querendo algo em troca, usando meu corpo como forma de troca, nessa situação eu posso estar caindo no pecado e indo contrário à virtude da modéstia. Isso é ir contra o pecado, contra a castidade, até por sinal, né? E o que acontece? Vamos lá. A vestimenta, nesse sentido, ela também pode afetar, isso a gente até comentou muito tempo atrás em algum episódio, que agora eu não me lembro qual que era o número e o título, mas é que é o seguinte, a minha atitude em cuidado comigo
com a minha vestimenta, ela pode ajudar ou atrapalhar, não só a mim, mas o meu irmão. O pecado, ele tem uma dinâmica social também. O que quer dizer isso? Quando eu cometo o pecado, o meu pecado pode afetar o meu próximo. Se eu não respeito a mim mesmo, se com a minha vestimenta eu exponho o meu corpo de uma forma para atrair o olhar da outra pessoa e de ganhar algo em troca usando o meu corpo como mercadoria, como coisa, como objeto, eu posso também indiretamente fazer com que o meu irmão, que já tem a tendência de cair no pecado contra a castidade, de cair por olhar para mim. Isso é um ponto. Às vezes eu faço isso por ignorância, porque eu não estou acostumado, não sei do tamanho do pecado. Então isso diminui o pecado. Mas o problema é quando a gente age com maldade. O que seria a maldade? É quando eu sei que aquela pessoa, que aquele grupo de pessoas, eles têm essa tendência horrível, horrenda, de ficar olhando para as outras pessoas, para o corpo das pessoas. E eu vou lá e me exponho. Tá dando para entender a lógica? E isso eu não digo para apenas mulheres, eu digo para homens também. Tem tanto homem que é sacana, que vai ficando exibindo o corpo também dessa mesma forma, que usa do corpo para atrair o olhar da outra pessoa. Entende? Então, se você tomou a decisão de ser cristão, de amar a Cristo em primeiro lugar na sua vida, de amar a Deus em primeiro lugar na sua vida, você entende que dentro desse amor a Deus também existe a necessidade do amor ao próximo. E um amor ao próximo é uma via de mão dupla. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu tenho que amar meu irmão, mas eu também tenho que me amar, tenho que me cuidar. Então, isso aqui, ele vai ajudando a gente a tomar entendimento sobre limites. Limites sobre até onde vai um ato de caridade e onde isso não é um ato de caridade, mas sim um ato de pecado. Lembrando que o pecado é contrário à caridade. Pecado mortal arranca a caridade da nossa alma, porque arranca o amor de Deus, como a gente já tinha comentado anteriormente. E quando eu, pelo contrário, eu ajo com caridade, eu vou contrário aos pecados. Tá dando para entender a lógica? Então, vamos pensar nessa dinâmica assim. E tem o lance da proporção também. Se eu faço algo com a intenção de fazer algo errado, que eu sei que é errado, tem um peso maior, que é um peso da maldade. Tá dando para entender? Então, continuando, é necessário a gente respeitar a gente mesmo e respeitar o próximo. Então, vamos lá. A gente pode se vestir com elegância, cuidar bem da nossa aparência e da nossa forma física, mas com pudor, com respeito próprio e não por futilidade e vansensualidade. Se a gente toma a decisão, de amar a Deus em primeiro lugar e por amor a Ele amar o próximo, querendo não pecar e ajudar o meu próximo também a não pecar, eu faço a minha parte para ajudar ele. Então, vamos lá. O fazer a minha parte aqui implica também na minha vestimenta. Que se com a forma de eu vestir, eu posso ajudar uma outra pessoa a não pecar, eu passo a me vestir de uma forma mais cuidadosa, com modéstia. E assim, eu ajudo a outra pessoa. E aí, por consequência do amor a Deus, e assim, amor ao próximo, tá? E assim, a gente consegue entender que a modéstia também gera a caridade. A grande dificuldade hoje que a gente passa é de
que aprendermos que a gente aprendeu que o amor próprio é não se importar com os outros. E se o outro pecar, é responsabilidade dele, não é minha. Então, a gente acaba achando que amor próprio é eu cuido de mim, o outro que se lasque pra lá. Perdão pela expressão. Não é assim. O amor verdadeiro a mim mesmo, ele também passa pelo amor ao próximo. Ele também passa por caridade. E eu aproveito aqui para abrir até um parênteses sobre uma reflexão que eu tenho pensado assim já tem muito tempo e até graças a Deus eu consegui ouvir isso em pregações também ligado para esse sentido. É que acontece o seguinte: existe uma armadilha no mundo que faz com que a gente tende a cair no pecado e ir para dois extremos opostos, que na verdade não são bons, são horríveis. Primeiro, um extremo é eu preciso me amar, eu preciso me cuidar, e eu cuido tanto de mim, desprezando tanto o outro, pisando tanto em cima do outro, que isso não é amor, é um egoísmo. E assim eu me fecho a mim mesmo, até retirando o próprio Deus da minha alma com um pecado mortal. Eu tiro Deus de mim e me afasto de Deus, fecho em mim mesmo, naquilo que eu quero, naquilo para mim, meu, nada para o outro. E existe o extremo oposto, que é tão ruim também. Eu vivo minha vida em função da outra pessoa, mas de uma forma doentia. Eu não amo com o amor de Deus. Eu faço isso com coisas que no fundo, revelam muito mais de um adoecimento meu do que realmente do amor a Deus. É uma vida que é entregue, que parece linda, entregue ao outro, mas que a pessoa se mata por dentro. Vamos lá, por exemplo. Eu sei que o primeiro lugar na minha vida tenho que amar a Deus, certo? A gente sabe isso, isso é a lógica da nossa fé. E, ao mesmo tempo, tenho que amar o próximo, certo? Lembrando que amar a Deus é em primeiro lugar. Quando eu deixo de rezar, deixo de ter a minha intimidade com Deus, que por amor a Deus e por amor a mim mesmo, eu preciso de ter aquele momento de alimento com a palavra, da oração pessoal, da participação da Santa Missa, da comunhão, da Eucaristia, consumo da comunhão com Jesus eucarístico, da adoração. Se eu abandono isso totalmente, eu caio num ativismo. Por quê? Quando eu ajo falando que é pelo bem do outro e desprezo Deus, no fundo, existe um grande risco de eu não estar agindo com caridade, por amor de verdade ao próximo. Eu posso estar agindo com amor egoísta. Por quê? O que acontece? Todos nós temos a tendência de cair no egoísmo. Temos a tendência de cair no pecado. E parte do pecado é: eu vou fazer aquilo, vou expor na internet que eu estou fazendo aquilo, o bem para os outros, para aparecer. E no sentido de aparecer é para ganhar like e tal, mas depois eu desprezo totalmente aquela pessoa, não escuto ela, não acolho ela de verdade, com amor e carinho. Eu só dou um mínimo mesmo, e faço muito aquilo em exagero, em excesso, para aparecer. Mas no fundo, o que eu quero é ganhar destaque. Eu não quero que a outra pessoa cresça. Eu quero que eu cresça, que eu seja reconhecido. Eu não quero que a outra pessoa pare de precisar. Eu faço de tudo para esforçar para que aquela pessoa continue necessitada de mim, não necessitada de Deus. Eu faço tudo pela outra pessoa
e tiro a oportunidade da outra pessoa crescer. Vou dar um exemplo tenso. Existem casos de mães que são super protetoras, a tal extremo que ela faz tudo pelo filho em exagero. Se o filho faz algo de errado, ela não corrige. Passa a mão na cabeça, faz de tudo. Por quê? Fica com medo de magoar o filho. Ela acha que aquilo é um ato de amor, de caridade. Mas na verdade não é, pelo contrário. É um ato de desamor, porque não permite que a outra pessoa cresça, se desenvolva como pessoa e busque a Deus, que a outra pessoa aprenda a voar com as próprias asas, caminhar com as próprias pernas. Tá dando para entender a lógica? E nesse extremo, essa pessoa, essa mãe super protetora, ela adoece, porque ela deixa de cuidar da própria vida, da própria saúde. Ela vive numa relação de dependência. E quando o filho sai de casa, essa mãe morre por dentro. Ela perde o sentido da vida. Esse sentido que ela podia ter em Cristo Jesus. Que poderia ter esse relacionamento com Deus e essa vida pessoal dela, não só como mãe, mas como pessoa, que poderia ajudá-la a se preparar para quando esse filho saísse de casa, para educar melhor esse filho com amor. Mas não. Tá dando para entender? São dois extremos que parecem certos, mas no fundo tem algo errado. E só quem pode corrigir isso é Deus. Voltando para o lance da modéstia, a modéstia não está apenas na veste, que é o mais comum de se comentar, mas está na boca, naquilo que eu falo e na forma como eu me comporto. Por exemplo, se a gente considerar que a modéstia tem muito a ver com o lance dessa regulação ou de certa forma de um autodomínio, eu cuido para que não tenha excesso. Então vamos lá. Na forma de falar, por exemplo. Quando eu falo demais, tem aquele ditado popular, dá bom dia cavalo, né? Se eu falo demais, ou falo coisas que não deveria falar, aquilo não só mancha a minha vida, como pode fazer com que a vida de outra pessoa seja manchada pelo pecado. Por exemplo, eu posso cair na fofoca. Tudo aquilo que alguém me conta, em vez de eu guardar para mim, de eu rezar em cima daquilo, de tentar ajudar na forma que eu posso ajudar, eu abro e espalho aquilo para todo mundo. Falo aquilo para todo mundo. Isso é contrário à modéstia. Ou então, às vezes até mesmo eu falo muito palavrão, converso sobre muitos assuntos que não deveriam ser expostos em qualquer lugar, falado em qualquer lugar, de qualquer forma, até de cunho íntimo, né? E aí voltando para a forma de comportar diante da autoridade, por exemplo, a falta de respeito nesse sentido. Por exemplo, a gente sabe que a nível moral, que a nível de sociedade, a gente muitas vezes, diante, por exemplo, de um juiz, eu tenho que agir com respeito. Se eu agir sem respeito, quando está no tribunal, eu posso simplesmente ser preso. Posso ser retirado daquele ambiente. Então, tem esse lance do respeito. E, entendendo a lógica do amor, a forma como eu me comporto com a outra pessoa, comportando com amor, eu respeito a outra pessoa. Então, por exemplo, diante de uma criança, eu não vou falar assunto, como a gente diz popularmente, assunto de adulto, né? Para uma criança. Tem coisa que eu não vou falar, não convém falar perto dela, não convém fazer perto dela. Então, nessa lógica, entra tudo isso dentro da modéstia, tá bom?
Então, continuando, né? Quando eu não me amo e por querer agradar as outras pessoas, para ser querido pelos outros, eu passo a viver uma vida em função da aparência, deixando Deus de lado, deixando eu mesmo de lado, e aí vivendo um personagem que eu não sou, porque eu quero estar naquele grupo, eu quero suprir, para suprir minhas carências, trazendo e assim, né? Não por causa de Deus. Quando eu faço isso, eu complico muito mais minha vida, porque se trata de algo muito mais profundo. E se eu, nesse caso, né, se a gente passa, né, por isso, vale a pena a gente procurar ajuda. Porque o que acontece? Quando eu vivo demais em função do outro, num personagem, me falta autenticidade dentro de mim. E essa mentira, que é pecado, por fora, isso pode me consumir, fazer mal para mim. Fazer mal para mim psicologicamente e espiritualmente, porque eu abandono Deus. Então, aí voltando, vale a pena a gente pedir ajuda para Deus na oração, vale a pena a gente procurar um diretor espiritual, vale a pena a gente procurar a ajuda de um padre, né? E aí em outro momento a gente pode até comentar isso com mais profundidade. Então, tem, além disso, né, tem uma subclasse, uma subvirtude, tem várias subvirtudes dentro da modéstia. E dentre elas, duas elas são enumeradas que são a castidade e a continência, por São Paulo, justamente naquele texto que fala sobre todos os frutos do Espírito Santo. E aí nos próximos episódios a gente vai comentar sobre essas duas subvirtudes também, que estão dentro da modéstia, que é a castidade e a continência. Então é isso, gente. Antes da gente terminar, eu convido você a rezar comigo um pouquinho e a gente encerra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou puxar e você repita comigo. Coração de Jesus, fonte de toda pureza, tende piedade de nós. Sagrado dos corações de Jesus e Maria, eu confio a pureza do meu coração. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó coração puríssimo de Maria, Virgem Santíssima, obtende-nos de Jesus a pureza e a humildade de coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela vossa imaculada conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria Gorete, rogai por nós. Beata Isabel Cristina, rogai por nós. Então é isso, gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente vai ficando por aqui. Eu convido você a curtir, compartilhar, se inscrever, curta também e acompanhe a gente nos nossos próximos episódios. Na próxima quinta teremos um novo episódio também, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima.